Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver limites no infinito. O primeiro exemplo, aqui nós temos o limite da raiz de t mais t ao quadrado dividido por 2t menos t ao quadrado com t tendendo ao infinito. Então, neste caso aqui, nós vamos prosseguir do seguinte modo. Se tudo que eu fizer aqui no numerador eu fizer no denominador, essa fração não se altera. Quando eu falo tudo, eu estou falando se eu multiplicar ou dividir pelo mesmo elemento em cima e embaixo, a fração não altera. Então, o que eu vou fazer é dividir em cima e embaixo por t ao quadrado. Então, vou dividir em cima e embaixo por t ao quadrado. Então, vamos fazer esse primeiro cálculo aqui embaixo. Então, eu vou ter raiz de t dividido por t ao quadrado. Nós sabemos que raiz de t é t elevado a meio dividido por t ao quadrado. Se eu tenho quociente de potências de mesma base, conservo a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar meio menos 2. E nós sabemos que meio menos 2 é menos 3 sobre 2. E t elevado a menos 3 sobre 2, se aqui o expoente é negativo, eu inverto. Então vai ficar 1 dividido por t elevado a 3 sobre 2. E esse expoente racional vira uma raiz. Então vai ficar raiz quadrada de t ao cubo. Então, eu vou obter aqui o limite com t tendendo ao infinito de raiz de t dividido por t ao quadrado. Nós fizemos esse cálculo, obtemos 1 dividido pela raiz quadrada de t ao cubo, mais t ao quadrado dividido por t ao quadrado é 1, 2t dividido por t ao quadrado, então ali nós temos 2t dividido por t ao quadrado. A gente conserva o 2 e t dividido por t ao quadrado, a gente pode aplicar essa mesma ideia anterior. Então, eu tenho t, vai ficar aqui 1 menos 2. Então, t elevado a 1 menos 2. Então, vai ficar 2 vezes t elevado a menos 1. E t elevado a menos 1, a gente inverte. Então, aqui 2t dividido por t ao quadrado é 2 sobre t, menos t ao quadrado dividido por t ao quadrado é 1. Agora, como t tende ao infinito, a raiz quadrada desse número ao cubo, como t é um número muito grande, t ao cubo continua sendo um número muito grande, e a raiz de um número muito grande é um número muito grande. Ou seja, 1 dividido por um número muito grande tende a um número bem pequeno. Então, esse fator aqui vai tender a zero. O mesmo acontece com esse outro fator daqui de baixo, o 2 dividido por t. Como t é um número muito grande, 2 dividido por um número muito grande vai ser um número muito pequeno. Então, aqui também vai tender a zero. Então, 0 mais 1 é 1. E aqui embaixo, 0 menos 1 é menos 1. Então, 1 dividido por menos 1 resulta menos 1. Nesse segundo limite, aqui nós temos 1 mais x elevado a 6 dividido por x elevado a 4 mais 1, com x tendendo a menos infinito. Então, eu vou dividir aqui em cima e embaixo pelo x elevado a 4. Então, nós vamos obter o limite com x tendendo a menos infinito. 1 dividido por x elevado a 4 é 1 dividido por x elevado a 4, mais x elevado a 6 dividido por x elevado a 4. Aplicando essa mesma ideia aqui, nós vamos obter o x elevado a 2. X elevado a 4 dividido por x elevado a 4 é 1. E aqui vai ficar 1 dividido por x elevado a 4. Então, agora a gente faz a seguinte análise. Como x está tendendo a menos infinito,
ou seja, x vai ser um número muito grande negativo. De qualquer forma, como aqui essa potência, essas duas potências aqui são x elevado a 4, um número negativo elevado a 4 resulta em um número positivo. E nesse caso vai ser um número positivo muito grande. Então aqui também vai tender a zero, aqui também vai tender a zero. Agora sobrou um x² aqui em cima. Então, um número muito grande negativo ao quadrado continua sendo um número muito grande, mas agora positivo dividido por 1 continua sendo um número muito grande. Então, por isso que esse limite aqui vai dar infinito. Nesse próximo exemplo, nós temos o limite de x elevado a 2 dividido pela raiz de x elevado a 4 mais 1, com x tendendo ao infinito. Neste caso, eu vou dividir aqui em cima e embaixo pelo x². Então, fazendo essas divisões aí, nós vamos obter x² dividido por x² é 1. Então, aqui x está tendendo ao infinito. E aqui embaixo, vamos fazer os cálculos aqui em separado, nós vamos obter raiz de x elevado a 4 mais 1 dividido por x². Agora, qual é a vantagem de dividir aí em cima e embaixo por x², além de obter esse 1 aqui no numerador? Nós sabemos que o x² ele pode ser escrito como raiz quadrada de x elevado a 4. Então, aqui nós vamos obter raiz de x elevado a 4 mais 1 dividido pela raiz de x elevado a 4, e eu posso escrever essa expressão em uma única raiz. Vai ficar a raiz de x elevado a 4 mais 1 dividido por x elevado a 4, e, além disso, essa expressão pode ser dada como x elevado a 4 dividido por x elevado a 4, que é 1, mais 1 dividido por x elevado a 4. Então, aqui embaixo vai ficar a raiz de 1 mais 1 dividido por x elevado a 4. Agora, como o x tende ao infinito, esse fator aqui vai tender a zero. Então, nós vamos obter 1 dividido pela raiz de 1 mais 0. Raiz de 1 é 1 e 1 dividido por 1 é 1. Portanto, esse limite aí vale 1. E, por último, agora nós temos esse limite aqui, e como aparece esse e elevado a x, em cima e embaixo, nós vamos dividir aqui em cima pelo e elevado a x, e aqui embaixo a mesma coisa. Então, nós vamos obter o limite x tendendo ao infinito de 1 dividido por e elevado a x menos e elevado a x dividido por e elevado a x é 1. Aqui vai ficar também 1 dividido por e elevado a x mais 2e elevado a x dividido por e elevado a x, sobra o 2. Como x tende ao infinito, esse e elevado a x também vai tender ao infinito, pois se x é um número muito grande, e elevado a um número muito grande continua sendo um número muito grande, e 1 dividido por esse número tende a zero. Então, esse fator vai tender a zero, esse fator aqui também. Por isso que esse limite vai ser menos 1 sobre 2. E com isso a gente finaliza a aula.